de uma outra área temática, o sistema financeiro, que talvez seja o ponto até agora mais enfatizado do mecanismo BRICS, sobretudo depois da crise de 2008, 2009, que ganhou uma grande dimensão. Né? A gente pode pensar numa certa... Qual foi a resposta, né, dos BRICS àquela crise, e as consequências disso se fazem sentir até hoje. Ela se centra, claro, principalmente na busca do aperfeiçoamento do sistema monetário internacional. E aí também é uma outra discussão que coloca os BRICS numa posição de bloco perante os Estados Unidos e alguns países europeus que têm uma visão um pouco diferente. Por exemplo, há uma preocupação com relação aos fluxos de capital que afeta todos esses países, quer dizer, afeta todo o sistema, né, mas afeta de forma desigual. Uma outra agenda que eu também considero bem convergente no âmbito dos BRICS, que é também consensual, afinal de contas, eu acho que nem poderia deixar de ser, a perspectiva da cooperação, né? Devagarzinho, nós estamos assistindo, desde o primeiro encontro dos BRICS, segundo, terceiro, o avanço de uma agenda cada vez mais envolvente, né? E nós chegamos agora a um ponto de desencadear, digamos assim, uma perspectiva de cooperação intra-BRICS um pouco mais enfatizada, né? Diferente do que vinha acontecendo antes. Eu me lembro que nós fazíamos uma clara distinção entre os objetivos dos BRICS e os objetivos do IBAS, como foi colocado agora há pouco pelo ministro. Né? A sensação que nós temos é que há cada vez mais, parece que o IBAS está ampliando, está, digamos assim, exportando a sua perspectiva de fórum para os BRICS. Né? Claro que uma coisa os dois esquemas coexistem sem grandes problemas, mas na perspectiva da cooperação, né, se elencou também, na declaração de Saniá, um plano de ação que visa, dentre outras, né, se enfatiza 3 aspectos: reforçar os programas de cooperação existentes, que ainda são poucos, né, mas já há essa preocupação. O segundo, ampliar essas áreas de cooperação, incluir novas áreas. Se prevê, por exemplo, o primeiro encontro de cidades irmãs e governos locais, dos BRICS, na China ainda esse ano. Outro aspecto interessante, fomentar pesquisas conjuntas sobre questões econômicas e comerciais, nessa perspectiva de novas cooperações, né? Novas áreas de cooperação. E, por último, terceiro ponto, novas propostas de cooperação. Aprofundar ainda mais os programas de cooperação e, inclusive, alguns setores ganham uma importância grande nisso daí, setor de agricultura e o setor de saúde, mas não só. Então, no ponto da cooperação, nós também, claro, temos uma agenda convergente. Agora, quando nós avançamos, chegamos na questão comercial, me parece que, embora haja uma perspectiva também convergente, né? Afinal de contas, como eu disse, se enfatizou a perspectiva do multilateralismo comercial, fortalecendo a Organização Mundial do Comércio, mas nós temos enfoques nacionais no campo do comércio que indicam para uma certa ambiguidade, né? Ou uma perspectiva assim, distinta. Nós temos, ao mesmo tempo que se buscar aprofundar, estreitar as relações comerciais entre os membros do mecanismo, nós assistimos também uma competição, né, acirrada entre vários desses países por algumas áreas ao longo do globo. Eu cito, por exemplo, o caso do continente africano. Né? Nós aqui no Brasil, inclusive, debatemos muito sobre isso. Há uma iniciativa agressiva chinesa em relação ao continente africano, há uma política indiana muito pouco estudada, mas também uma ofensiva indiana em conquistar mercados na África, e a nossa tradicional política africana brasileira. Em alguns momentos, nós identificamos que, assim, olha, os chineses estão invadindo a nossa área. Quando por exemplo, investimentos chineses ou a ampliação das relações comerciais da China se dirigem a países de língua portuguesa. Claro que não tem nada a ver, que não é a área brasileira
cativa nenhuma no continente africano. Mas a sensação que se tem é essa. Então, há uma disputa. Aqui, no caso da América do Sul, por exemplo, é outra preocupação. O espaço amazônico com a presença chinesa. E agora, cada vez mais, indiana também. Né? Isso pode gerar alguns atritos. E quando nós analisamos também, na perspectiva bilateral, intra-bloco, digamos assim, intra-BRICS, né? As relações comerciais elas têm características muito peculiares. Com a China e com a Índia são de baixa densidade, embora haja um potencial aí a ser explorado. Com relação à China, nós temos uma grande demanda. A China se transformou num importante destino das exportações brasileiras, mas a análise qualitativa do comércio bilateral nos coloca numa posição um tanto incômoda de exportadores de commodities, né, matéria-prima. Por exemplo, na sessão anterior se falou que essa questão da desindustrialização tem que ser melhor discutida, eu concordo, mas foi dado, por exemplo, o exemplo do setor de exportações de minério. Agora, quando nós pensamos no setor de exportação do agronegócio, né, até que ponto há um grande interesse em que o Brasil mantenha esse perfil de exportação de commodities agrícolas. Quando nós vamos analisar o impacto delas na economia global, na economia brasileira, tem uma importância muito grande. Mas tem o outro lado também, elas empregam muito pouca mão de obra. Se vocês conhecerem as fazendas produtoras de soja nesse país, ou as grandes fazendas produtoras de gado, vocês vão ver que a quantidade de mão de obra absorvida é mínima. O grau de mecanização é grande, o grau de tecnologia é grande, mas os impactos, né, para a sociedade, sobretudo quando nós pensamos em termos de emprego, são mínimos. Isso é uma questão problemática. Enfim, há um pano de fundo, né, de que nós estamos exportando commodities, matérias-primas, e continuamos importando produtos industrializados. E há uma questão comercial também, com relação à China, que há uma grande desconfiança em outros campos, né? Por exemplo, a dimensão comercial provavelmente é muito maior do que as estatísticas revelam, por conta do contrabando, por conta de comércio triangular. Agora há pouco saiu uma discussão com relação a esse perfil do comércio bilateral Brasil-China, inclusive os chineses utilizando alguns países do Mercosul como uma espécie de plataforma para atingir também o mercado brasileiro. Então, esse perfil das relações comerciais bilaterais com o nosso principal parceiro no âmbito dos BRICS é um ponto problemático. Tanto é que na última visita da presidente à China, isso foi discutido, né, e parece que até houve algum avanço nesse sentido, porque havia um incômodo muito grande com relação às dificuldades colocadas para vários investimentos brasileiros no próprio mercado chinês. Veja o caso da Embraer, que ficou, né, empatado durante tanto tempo, sem que houvesse um desdobramento efetivo. Então, eu acho que chegou a um ponto de preocupação tão grande que os chineses até fizeram algumas concessões. Talvez isso seja também um sinal positivo do próprio esquema no âmbito do BRICS, né? Da perspectiva compartilhada de uma inserção internacional por parte desse país. E com relação à África do Sul, né, o novo membro no âmbito do BRICS, acho que com a África do Sul o Brasil tem uma aproximação mais antiga, uma aproximação mais intensa, uma proximidade maior, digamos assim, a entrada da África do Sul no BRICS eu vejo como muito positiva, né? E a nossa agenda bilateral, ela sai, inclusive, fortalecida, né? Então, a África do Sul também tem um papel muito especial para o Brasil, porque é um parceiro antigo, um parceiro importante, um parceiro estratégico no continente africano, na África Austral, com o qual nós já temos uma dinâmica muito maior. Eu vejo que as relações com a África do Sul, elas têm mais densidade, pelo menos assim, em termos históricos, políticos, do que com os outros países, tirando a China, que é um elemento assim à parte, né? Aliás, eu acho que há uma tendência também em que haja cada vez mais, isso aqui no exercício de elaboração de um cenário, cada vez mais um descolamento da China dos interesses convergentes no âmbito do BRICS.
Eu acho que a China vem assumindo, e ela tende a que isso se concretize cada vez mais rápido, a criar uma agenda própria, né, no âmbito das relações internacionais, que a coloque numa situação incômoda no próprio mecanismo BRICS. Porque nós estamos assistindo a cada vez mais uma relação entre Estados Unidos e China, com interesses dos dois convergindo, né, de certa forma, porque, diferente de outras transições que nós assistimos historicamente, o hegemon atual, digamos assim, dos Estados Unidos, embora esteja em declínio e a China numa evidente ascensão, nada indica que a China substituirá de uma hora para outra os Estados Unidos. Nós vamos conviver com duas grandes potências econômicas, duas grandes potências comerciais, com igual tecnológica. Então, a China, ela tende, na minha opinião, a se descolar dos BRICS, né, numa temporalidade de médio prazo. Não estou falando aqui do exercício de longo prazo, e isso tende a, claro, ter implicações para o próprio mecanismo. Mas, então, eu vejo que nós precisamos pensar, né, nessa perspectiva, que o papel dos BRICS para o Brasil, voltando à questão inicial, à formulação inicial da mesa, eu acho que é muito importante, porque, afinal de contas, a possibilidade de inserção internacional nessa perspectiva do eixo sul-sul, digamos assim, renovado, muito diferente daquele dos anos 70, da época da Guerra Fria, permitiu e permite ao Brasil um novo tipo de alinhamento, né, entre países que têm uma agenda comum em vários setores, portanto, permite uma posição no sistema internacional mais interessante, né, menos dependente, menos isolada, mas, por outro lado, nós temos que pensar também nos limites disso daí, né, porque se trata, afinal de contas, de interesses muito diversos. Cada um desses países tem os seus próprios interesses regionais, são polos regionais, portanto, esses interesses mais imediatos desses estados devem ser levados em consideração. É difícil, por exemplo, pensar, como se pensava ingenuamente, que a África do Sul poderia ser uma plataforma para a entrada de produtos brasileiros em outros mercados africanos. Ora, os próprios sul-africanos têm os seus produtos para vender, né? Nós podemos cooperar, nós podemos até promover um intercâmbio, mas que a África do Sul vá servir como facilitador para a exportação de produtos brasileiros para a África é outra história. A mesma coisa no contexto asiático. China e Índia têm seus próprios objetivos regionais, né, e também globais. Então, é preciso pensar nos limites da ideia do mecanismo. Por outro lado, no tema que me parece principal, é que a agenda fica mais sintonizada, né, quando nós discutimos a governança global, porque essa interessa a todos, né? Não da mesma intensidade, porque, por exemplo, a China já está no Conselho de Segurança, a China já joga um papel de primeira categoria, né, como os outros aqui, a Rússia também, né? Nós temos aí muito mais, então, convergência entre a Índia, o próprio Brasil e a África do Sul. Embora o tema da governança global não possa ficar restrito à reforma do Conselho de Segurança, de jeito nenhum. Há outros temas em andamento. Mas eu acho que portanto, nessa perspectiva da política global, e aí, quer queira, quer não, se trata de fato de uma outra posição